Eu sou do interior de São Paulo, não tão interior assim, sou de São Roque. Ah, legal. Inclusive, fazendo propaganda da minha cidade, vão pra lá. Boa, boa. Não, eu já fui pra lá algumas vezes. Eu sou suspeita pra falar, adoro. Bom, eu tenho um irmão e vim pra São Paulo, aqui pra Grande São Paulo, na verdade, pro ABC Paulista pra fazer faculdade. Então, foi quando eu saí do interior e vim pra cá, fiz Federal do ABC. E acho que, como muitas pessoas que estão no mercado financeiro, eu sou engenheira. Pô, mas o pessoal da UFABC sai com 7 diplomas lá, que eu fiquei sabendo. Não, 7 diplomas e 10 anos de faculdade, é meio que isso. Eu não fui em nenhum caso diferente, tá? E fui pra lá, comecei a estudar e, cara, a minha entrada no mercado financeiro... Eu não tenho nenhuma história romântica com isso, assim, muito pelo contrário. Meu pai é comercial de banco até hoje e eu cresci vivenciando esse universo, né? E eu falava, meu Deus do céu, não vou me enfiar nisso daqui nunca. Então você tá pagando a sua língua agora. Total. Só que daí o que aconteceu, fui pra lá, né, polo industrial, e a minha ideia era trabalhar em fábrica mesmo. Só que quando eu fui buscar estágio, foi bem na época da crise de 2013. E a gente brinca que dormimos futuro da nação e acordamos problema social. Foi isso. Tipo, antes era, não tem engenheiro. Daí, do nada, cara, não tem o que fazer com vocês. E aí, nesse momento, o mercado financeiro, ele permanece forte, né? Eu falei, eu vou fazer um estágio mais 3 meses, assim, só até a indústria voltar. Essa era a minha ideia. Tá, e até hoje. 10 anos. Caraca. 10 anos já. Aí banco adora engenheiro, né? Sim. Eu acho que é pessoal muito... de engenharia quase tem um passe livre, assim, pra trabalhar em banco. Eu acho que é muito dado a forma de pensar, sabe, Gá, que a gente desenvolve na faculdade. Geralmente, engenheiro resolve problemas. E um banco tem muito problema. Então, é muito dessa forma de pensar, eu acho. Mas comecei minha carreira profissional no Itaú, como estagiária e tal, e fui crescendo lá dentro. E aí, depois disso, passei por um pequeno tempo no Safra e depois, agora, para minha atual casa no BV. Legal. E nesse período aí de mercado, com que áreas ou produtos você vivenciou, assim, nesse... Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, Gá. Eu tive oportunidade de trabalhar em muitas áreas diferentes, assim. Quando eu estava no Itaú era um banco, eu não sei se ainda é, porque estou meio um pouco distante, mas naquela época é um banco que estimulava as pessoas a circularem, a conhecerem mais sobre o banco, mas de uma perspectiva totalmente diferente, né? Porque é um banco gigantesco. Sim. Então, lá você fica meio especialista numa pequena parte do processo. Não tem nem como ser diferente disso, né? Mas eu fui passando por diversas áreas e eu acho que o que mais me ajudou a ter essa visão holística, assim, eu acabei participando do programa de trainee do Itaú, em 2018. E eu fui para uma unidade externa. Então, eu fiz todo o meu programa de trainee na unidade do Paraguai. Ah, legal. E foi muito interessante, assim, porque eu lembro... Pô, caramba. Tô tentando lembrar se eu já te conheci de lá. Porque eu fiz o treino 17 lá. Você é trainee 17? Sim, Pô, eu fiz o 17 é meu veterano. Eu fiz o 17. Você fez que área? Na época a gente criou-se um nome de... Na época tinha um nome, que aí depois viram que era um erro, que tinha uma turma de trainees digitais. Tá. E aí o pessoal falou assim, pô, se tô dizendo que tem uma turma que é digital, eu tô falando que o resto não é digital. Tem uma turma que é física. É do tijolo. E aí eles falaram assim, putz, não, isso aqui tá errado. Então eu entrei pro varejo, e na época eu tava só em canais ali. Falou, galera, não, corrige essa rota aí. E aí fui ver um pouco do resto depois. E aí fui passando no varejo, e acabou que no final eu fui eu quis ir pra área de crédito. O pessoal não entendeu nada. Falei, pô, por que você veio pra cá? Eu falei, justamente porque eu era uma pessoa diferente em crédito. E aí, eu acho que eu devia ser o único analista que não tinha SAS na máquina. E nem sabia mexer no SAS. Não rodava política, não fazia nada. A ideia era... E aí foi lá até meu primeiro contato com o Open Bank, porque, assim, vai ver o que é esse troço de PSD2 aí e tal. Então eu olhava uma parte de inovação lá dentro.
Legal. Mas foi isso, assim, foi muito bom. Mas eu entrei em 17, eu falei, putz, eu tava tentando lembrar, falei, será que eu tive contato contigo lá? E eu não lembro. Nem mas, sabia, você é meu veterano. Eu tava lá também. Eu fiz o trainee da Latam, né? Aham. Então eu fiquei 1 ano lá no Paraguai. E foi muito, assim, incrível mesmo, Gá. Porque eu lembro que quando eu saí daqui, foi bem na época da grande ameaça dos bancos digitais. Então, o Nubank tava vindo com aquele negócio de dar lancheira para as pessoas. E o gato comeu meu cartão, não sei o quê. E também o nascimento ali forte da XP, né, tal. Sim. Então, eu lembro que a gente estava vivendo esse mundo aqui disso novo, né, das fintechs, desse ataque. E quando eu cheguei lá no Paraguai, era outro cenário. Como é que é o nome? É banca... Banca Digital é a parte que cuida do Banco Digital do Itaú, lá do Paraguai. E, nossa, é uma realidade bancária totalmente diferente. Assim, eu lembro que lá os bancários não podem... Lá tem cassino, né? Mas bancário não pode ir no cassino porque a população realmente acredita que você vai pegar o dinheiro ali para jogar. Caraca. Então, era uma realidade totalmente diferente, o que foi interessantíssimo, assim, para mim. Porque eu saí aqui de um Itaú muito bem estruturado, né? E não que a unidade lá não fosse estruturada, era... Não, mas é outro tamanho, é outra realidade. Exato, e assim, outro mercado. Acho que tá muito mais próximo de um banco digital ou de uma, sei lá, de uma fintech ou algo menor do que aqui, né? Isso, perfeito. Todos os relatos que eu ouvi, assim, foram... E como é que foi morar lá? O único contato que eu tive no Paraguai foi Foz do Iguaçu, e aí eu atravessei lá na Ponta da Não, Amizade. aquilo de lá não é um retrato do que é o Paraguai. Eu fiquei numa ideia de que, pô, é muito barato. Isso ficou na minha cabeça. Pô, mas é mesmo, porque é um país sem imposto, né? Então... O pessoal falou que a faculdade de medicina é tipo R$1.500. Eu falei, que isso, cara? Tem muito brasileiro que vai pra lá fazer medicina mesmo. Mas, Gá, eu morava em Assunção, né? Que é a capital lá. E realmente fiquei apaixonada, assim. É um país bem legal de se viver, Legal, assim. Muito legal. diferente, sabe? Acho que é muito diferente quando você sai para fazer intercâmbio, trabalhar, assim, num país tipo Europa. E quando você pega um país que está se desenvolvendo, que está crescendo, que está construindo, assim. Então, eu gostei muito. Tinha os desafios, assim, da língua, né? Eu fui pra lá falando olá, que tal, só. E aí, do nada, você tem que desenrolar ali. E o pessoal ainda fala Guarani ainda, às vezes. Fala. Não, eles falam... Jopará, se eu não me engano, é a junção com espanhol e guarani. Ah, rola uma mistura aí nos dois. Isso, não é só guarani ou só espanhol. Não, eu tava nesse passeio lá em Foz, aí eles estavam explicando... o bom dia, sei lá, o bem-vindo em Guarani. Falei, meu Deus, cara. É uma língua bem difícil. Os caras tinham tipo... Eu não vou lembrar qual exatamente, mas era como se fosse um tio na letra Q. Era um negócio assim, bem É super anasalada. diferente. É super anasalada, assim. E é claro, como todo estrangeiro que tá numa língua muito diferente, só me lembro ainda das porcarias, assim. Nenhuma palavra boa. Normal. Mas eu tô até... comecei a estudar espanhol agora. Falei, cara, eu preciso tomar vergonha e aprender isso daqui. Porque eu cheguei ao ponto de gravar um podcast com o Gonzalo, que ele é CEO da Datanomic, fundador da Datanomic. Ele estava aqui em São Paulo. A gente teve que gravar em inglês porque eu não conseguia... Eu não entendia e muito menos conseguiria falar espanhol com ele. E aí eu falei, pô, cara, não é possível que tem que falar em inglês, cara. Brincadeira isso. E aí a gente gravou em inglês. E o espanhol, que é uma língua tão mais próxima da nossa, mas... A pegadinha é que é difícil. Exato. Então, esse foi um desafio grande, assim, outra cultura, outro tudo, assim. Mas foi de longe, assim, acho que o momento que eu mais aprendi na carreira, assim. Legal.